Iniciaremos a questão gravada referente ao método de Fugge. Essa questão foi retirada do livro Engenharia de Processos de Separação. Bom, no enunciado consta aqui: utiliza-se uma coluna de destilação com condensador total e um ebulidor parcial para separar a 1 atm 100 mol por hora de uma mistura gasosa saturada com 40% em mol de benzeno, 30% em mol de tolueno e 30% em mol de cumeno. Pretende-se recuperar 95% de tolueno no destilado e uma recuperação de 95% do cumeno no resíduo. O refluxo é reciclado para a coluna sob a forma de líquido saturado e os caudais de líquido e de vapor são aproximadamente constantes de prato para prato. As volatilidades relativas são constantes e considerando o benzeno como referência são iguais a. Então, a volatilidade do benzeno e do tolueno é 2,25 e do cumeno e tolueno 0,21. Então, ele pede em 4 alternativas: o número de andares de equilíbrio necessário para a operação em refluxo total, a taxa de recuperação do benzeno no destilado, a razão mínima de refluxo, o número de andares de equilíbrio e a localização ótima de pratos de alimentação, sabendo que a razão de refluxo operatória é de R igual a 2. Então, aqui eu trouxe os dados condensados, sabendo que o A é o tolueno, o B é o cumeno e o C é o benzeno. Bom, para a alternativa da letra A, que ele pede o número de andares de equilíbrio necessário na operação em refluxo total, a gente vai aplicar a equação de Fensky. Na equação de Fensky, a gente tem os componentes chave pesado e leve, e o componente chave leve vai ser o tolueno e o chave pesado vai ser o cumeno, que é o A e o B. Então, basicamente, a gente vai ter nessa equação a taxa de recuperação de cada um deles, tanto no destilado quanto no resíduo, e a volatilidade relativa entre esses compostos. Então, substituindo os valores, a gente chegou no resultado de 3,8, que seria o número mínimo de andares de equilíbrio, e a gente tem de pratos teóricos 2,8 porque tem um reboiler, então diminuiria de 1 desse valor encontrado na equação de Fensky. Para a letra B, ele pede a taxa de recuperação do benzeno, que é o componente C, no destilado. A gente vai aplicar agora a equação de Fensky para o componente não chave, que seria o C, e o componente B. Fazendo com relação ao componente A, também daria o mesmo resultado, mas a gente vai usar como referência o B. Então, é basicamente a mesma fórmula, só vai mudar as variáveis, e aí a gente vai reorganizar e isolar a taxa de recuperação do benzeno no destilado. Então, a gente tem nessa equação como variável a volatilidade do benzeno e do cumeno, a taxa de recuperação do cumeno no resíduo e o número mínimo de estágios que a gente encontrou na letra A. Então, substituindo os valores, a gente vai ter uma taxa de recuperação do benzeno no destilado de 99,8%. Continuando a resolução, na letra C agora nós vamos encontrar, o objetivo, né, encontrar a razão de refluxo mínima, e a gente vai estar aplicando a equação de Underwood, que foi justamente um dos tópicos que a gente trouxe na nossa apresentação, né, da aplicação do método de Underwood. Então, o que é que a gente precisa fazer para poder aplicar esta equação e encontrar o refluxo mínimo? A gente precisa das composições do destilado, a gente precisa do parâmetro de Underwood, que é o θ, que aparece nessa equação que está no slide, e a gente precisa entender a volatilidade relativa dos componentes um perante ao outro. Então, a primeira coisa que a gente vai saber é ter consciência de que as volatilidades relativas são aproximadamente constantes, e daí utilizar a equação de Underwood para obter θ, antes de qualquer outro procedimento para obter refluxo mínimo. E é importante saber também que a alimentação é vapor saturado, ou seja, Q é igual a zero. E para isso a gente pode substituir os valores, obtendo o θ, que aplicando essas considerações que o livro coloca durante o capítulo de Gilead, para entender a melhor raiz de origem, a gente acaba encontrando que o valor de θ é igual a 2,6. Lembrando que nessa questão, as composições que nós estamos usando são todas referentes à entrada. Volatilidade relativa na entrada, aproximadamente constante. O vapor de alimentação é saturado, que é igual a zero. As frações de vapor, a composição de entrada que estamos usando, as composições que estamos usando são as composições de entrada.
para poder acabar encontrando o θ. Em seguida, por intermédio dos balanços de massa, a gente vai calcular a taxa de recuperação do sistema de destilação, que nada mais é do que a porcentagem do que entra que é recuperada no destilado, né? Que o objetivo de fazer uma destilação é você conseguir recuperar parte de um componente no destilado desse destilador. Então, a gente precisa encontrar justamente essa taxa, que fazendo as abordagens matemáticas, a gente encontra que a taxa de recuperação é de 39,92 mol por hora. Isso é justamente a fração do destilado do componente principal do destilado. A gente encontra 39,92. Daí, a partir disso, a gente encontra o destilado, tipo assim, a razão de destilação, o valor do destilado para os componentes A e B também. E daí a gente encontra que para o componente A é 28,5 mol por hora e para o componente B é 1,5 mol por hora. Então, se você conseguiu encontrar através da taxa de recuperação o valor do destilado de C mais o valor de destilado de A mais o valor de destilado de B, pelo balanço de massa você entende que a relação do destilado vai ser a parcela de cada um dos componentes que compõem o destilado. Então, você faz uma soma, uma relação linear, a gente encontra que o destilado total representa 69,92 mol por hora. Quando você tem essa informação e você já tem as relações DAXAD, DXBD e DXCD, basta a gente dividir os valores do destilado pelos valores que a gente encontrar do destilado total. Então, destilado individual sobre destilado total, a gente vai encontrar as frações dos componentes do destilado. Então, para o componente A, a gente tem XAD 0,408, XBD 0,0215, XCD 0,571. E fazendo o somatório disso dá 1, que é justamente, enfim, as parcelas de uma fração. Agora a gente tem todos os dados para substituir na equação de Underwood para a saída destilada. E a partir disso, a gente consegue encontrar o R mínimo. Daí, a volatilidade relativa foi dada na questão. O θ foi o que a gente encontrou na primeira parte do exercício. E as composições foram as composições que encontramos agora. Substituindo tudo nessa equação e isolando o R, a gente encontra que o refluxo mínimo ele dá 0,638, mas aproximando da 0,64. Então, agora passando para a letra D, ele pede o número de andares de equilíbrio, ou seja, o número de estágios, né, teóricos, e a localização ótima do prato de alimentação, sabendo que a razão de refluxo operatória é R igual a 2. Inicialmente, nós queremos obter o número de estágios, né, teóricos, nós vamos utilizar a correlação de Gilliand. A correlação de Gilliand é essa segunda equação que eu tenho aí no slide, mas inicialmente nós precisamos encontrar a parcela que nós temos o refluxo e o refluxo mínimo. Ele fala, né, que o refluxo operatório é 2 e o refluxo mínimo nós calculamos nas letras anteriores e é igual a 0,64. Realizando esses cálculos, nós obtemos que essa parcela, o valor dela é 0,45. E nós aplicamos esse valor na equação, na correlação de Gilliand propriamente dita. E assim nós vamos obter um valor de 0,27 para essa parcela, que nós temos como incógnita o N, que é o que nós queremos, que é o número de andares de equilíbrio, número de estágios teóricos, e o N mínimo a gente encontrou nas letras anteriores, e ele é igual a 3,8. E a partir desse valor, 0,27, a gente consegue isolar esse N, e quando a gente faz os cálculos necessários, nós obtemos um valor de 5,6, que é aproximadamente 6, já que nós não podemos ter um número quebrado, né? Precisamos ter um número inteiro. E o próximo número inteiro seria 6. Ele também pede, né, a localização ótima do prato de alimentação. Para isso, nós vamos utilizar a equação de Fensky adaptada para obter esse prato. A equação de Fensky adaptada, ela utiliza o mesmo conceito, só que agora a gente vai tratar do prato de alimentação mínimo. A equação é parecida, né? A gente só, como eu disse, trata como mínimo e depois nós fazemos uma relação que correlaciona a equação de Fensky
primordial com essa adaptada. Fazendo os cálculos necessários, nós obtemos um valor de 1,9 para o prato de alimentação mínimo. E como eu falei, a gente tem essa relação entre o prato de alimentação mínimo com o número mínimo de pratos e também com o prato de alimentação real e o número de pratos, o número de estágios teóricos, né? E realizando os algebrismos necessários, isolando o NF, que é o nosso objetivo, nós obtemos um valor de 2,8. Como eu disse anteriormente, né, nós precisamos do próximo número inteiro, que é 3. Então, para a letra D, nós temos como o número de andares de equilíbrio 6 e a localização ótima do prato de alimentação 3.